Olá, tudo está bom? Espero que sim. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Nesta segunda parte da adaptação dos seres vivos, nós vamos ver alguns mecanismos de adaptação que os seres vivos conseguiram desenvolver ao longo do tempo. Você vai ver a adaptação às baixas e às altas temperaturas. Você vai ver alguns mecanismos que os seres vivos conseguiram desenvolver para conseguir se alimentar, para conseguir viver bem no meio ambiente. Você é uma pessoa que está bem adaptada. Veja só essa pandemia, tirou todo mundo de tempo. Você era para estar assistindo essa aula lá na escola. Estamos aqui na internet. Será que essa é uma nova adaptação que temos que ter? Bom, adaptação. Vamos ver um pouco sobre os mecanismos de adaptação. Seguindo com o nosso estudo sobre a adaptação dos seres vivos, vamos falar um pouquinho sobre uma coisa muito grave. Você vê nesta foto aí uma floresta devastada pelo desmatamento e pelas queimadas. Representa a interferência dos seres humanos no ecossistema. Isso é um dos problemas mais graves que a humanidade tem enfrentado na atualidade, a interferência indevida do homem nos ecossistemas. Então, essa interferência tem sido alvo da ecologia, a ciência que estuda os ecossistemas. Porque uma vez interferindo sobre a natureza, sobre o meio ambiente e sobre os ecossistemas, o homem está comprometendo a própria existência de sua espécie. E o estudo fornecido pela ecologia e pelos ecólogos vem, de certa forma, criando uma certa consciência nas pessoas da necessidade que existe de preservar o meio ambiente. Adaptação dos seres vivos aos fatores não vivos. Ora, gente, os fatores não vivos são aqueles que nunca tiveram vida. O solo, a água, o ar, a temperatura, a luz. Esses fatores do ambiente não têm vida. Os seres vivos estão bem adaptados a esses fatores. Temperatura, pouca água. Veja bem, os seres vivos precisam aprender a viver em ambientes de baixa temperatura e de alta temperatura. Ao longo da evolução, os seres vivos criaram um mecanismo para aprender a viver tanto em alta temperatura como em baixa temperatura. O urso polar, por exemplo, ele tem uma grossa camada de gordura embaixo da pele e muito pelo. Isso o permite viver tranquilamente em ambientes gélidos. Os seres vivos que moram nas regiões desérticas também estão muito bem adaptados a temperaturas elevadíssimas. Tanto é que muitos só saem à noite para procurar alimentação. As baixas e as altas temperaturas. Então, como eu já falei, adaptação às baixas temperaturas. Camada de gordura embaixo da pele, sob a pele, como é o caso do urso polar. Alguns animais, como as andorinhas, elas migram, mudam para outros lugares. É uma adaptação, tá certo? Às baixas temperaturas. Hibernação. Um outro bom exemplo de adaptação dos animais às baixas temperaturas é a capacidade de hibernar, ou seja, durante aquele tempo, nos climas temperados, em que a temperatura cai muito, fica abaixo de zero, o animal dorme durante 2, 3 meses direto, como é o caso de alguns ursos também. Adaptação às altas temperaturas. Vamos citar alguns exemplos. Hábitos noturnos. Muitos seres vivos que moram nos desertos saem somente à noite. Hábitos noturnos. Isso evita que eles percam água, se desidratem. É uma adaptação, sair só à noite para caçar. Outro exemplo de adaptação às altas temperaturas é a produção de suor. O corpo produz suor. E quando o corpo produz suor, então, quando o suor evapora, a temperatura do corpo baixa, porque quando evapora,
O suor rouba o calor do corpo. Possui orelhas grandes. As orelhas grandes, por exemplo, como a do elefante, serve para que ele se abane e assim consiga diminuir a ação da temperatura do ambiente. Outro bom exemplo é a presença de corcova. Os dromedários e os camelos, por exemplo, eles possuem uma corcova. Essa corcova armazena água. Então, é uma adaptação para esses animais que vivem no deserto, que moram nos desertos. Esses são exemplos de adaptação do ser vivo às altas temperaturas. Adaptação dos seres vivos ao ambiente com pouca água. Os seres vivos também aprenderam a viver em ambientes com pouca água, se adaptaram. O cacto, por exemplo, esses espinhos, o que é que você acha que é? Quem respondeu que os espinhos são folhas, parabéns, está correto. É isso mesmo. Esses espinhos do cacto, eles são folhas. Essas folhas transformadas em espinhos. Por quê? Ora, a gente sabe que as plantas transpiram pelas folhas. Essa perda de água é necessária, essa transpiração é necessária para que as raízes consigam sugar os nutrientes que estão dissolvidos na água e no solo. Então, se ela não transpirar, não vai ter como se alimentar. E em ambientes secos, os cactos têm suas folhas transformadas em espinhos para perder pouca água. Algumas plantas têm raízes profundas. Percebeu que o juazeiro, uma planta nordestina, mesmo em meio às grandes secas, elas sempre se mantêm verdes? É porque suas raízes são profundas e ela vai buscar água muito longe no subsolo. Pele pouco permeável, ou seja, a pele não perde água com facilidade. Os lagartos têm a pele cheia de escamas e isso dificulta a perda de água. Tudo isso são adaptações à vida em ambientes com pouca água. Os seres vivos estão bem adaptados às cadeias e às teias alimentares ao qual pertencem. Sendo assim, os animais se classificam em 3 grandes grupos, considerando as teias e as cadeias alimentares das quais eles participam. Os animais herbívoros são aqueles que se alimentam exclusivamente de vegetais, exemplo, a capivara, a zebra. Os animais carnívoros são aqueles que se alimentam exclusivamente de outros animais, exemplo, a onça, o leão. Os animais onívoros são aqueles que se alimentam um pouco de tudo, tanto come vegetais, tanto se alimenta de vegetais como de animais. Por exemplo, nós, seres humanos, e as galinhas, nós somos onívoros. A planta, ela está muito bem adaptada à capacidade de fazer a fotossíntese. Suas raízes se fixam no solo. Do solo, as raízes têm pelos que retiram a água e os sais minerais que estão dissolvidos na água. E existem canais que levam esses minerais até as folhas. Nas folhas, a planta tem a clorofila que captura a luz do sol e tem abertura chamada estômatos nas folhas por onde entra o gás carbônico. E nesse processo ela expele vapor de água para o meio ambiente e gás oxigênio para nós, seres humanos e os outros animais poder utilizar. Que boa adaptação que a planta possui. Ela fabrica seu próprio alimento através da fotossíntese, não depende de outros seres. Nas cadeias alimentares terrestres, as plantas estão na base dessas cadeias alimentares. Tudo começa numa planta. Então elas são produtores das cadeias alimentares terrestres. Animais herbívoros, por sua vez, são dependentes das plantas. Uma vaca, um boi, um gafanhoto só se alimenta de planta, não se alimenta de outra coisa, são extremamente dependentes. Os carnívoros, por sua vez, se alimentam dos herbívoros. Assim, carnívoros e herbívoros são chamados consumidores.
Isso porque eles dependem dos produtores. Então, eles são carnívoros e herbívoros, são consumidores nas cadeias alimentares terrestres. E nos ambientes aquáticos, quem são os produtores? Já ouviu falar em fitoplâncton? Pois então, muito bem. São micro-organismos que vivem na água. Eles fazem a fotossíntese. O fitoplâncton são os produtores nos ambientes aquáticos. Eles servem de alimento para outro tipo de seres vivos microscópicos chamados zooplâncton. Veja só, o fitoplâncton faz a fotossíntese. Os zooplâncton também são micro-organismos. Eles não fazem a fotossíntese. Então, o fitoplâncton serve de alimento para o zooplâncton. O zooplâncton, por sua vez, serve de alimento para os outros seres vivos, como camarão, peixes menores, peixes maiores e assim sucessivamente. Então, nos ambientes aquáticos, o fitoplâncton é o produtor, o zooplâncton e os outros seres vivos são consumidores, ok? Adaptação às teias alimentares. Você está vendo nesta foto aí uma teia alimentar. O que é uma teia alimentar? Veja bem, no seu processo de alimentação você não participa apenas de uma teia alimentar. Você participa de muitas teias alimentares, assim como todos os seres vivos. Porque um ser vivo se alimenta de vários outros tipos de seres vivos e participa de muitas cadeias alimentares dentro do ecossistema. O ser vivo tem que estar adaptado à sua cadeia alimentar, às suas várias cadeias alimentares. E o conjunto dessas cadeias alimentares nós chamamos de teias alimentares. Então, uma teia alimentar é um conjunto das várias cadeias alimentares que o ser vivo participa. Os seres vivos estão bem adaptados ao seu tipo de alimentação, às suas cadeias alimentares, às suas teias alimentares. Sua dentição está muito bem adaptado à sua alimentação. Você é um ser, nós somos seres humanos. Como ser humano, nós somos onívoros. Então, nossa dentição está bem adaptada aos vários tipos de cadeias alimentares que nós participamos. Existem seres, por exemplo, que se alimentam somente de carne. Eles estão muito bem adaptados. Existem seres que se alimentam somente de plantas. Eles também estão muito bem adaptados às suas cadeias e teias alimentares. Você vê aí nesta foto um tamanduá. Ele tem uma língua comprida e nessa língua tem um muco. Esse muco ele é pegajoso. Quando ele introduz a língua dentro de um formigueiro ou dentro de um cupizeiro, ao atacar a língua, as formigas e os cupins elas ficam presas na língua do tamanduá. E assim facilita a sua alimentação. Beija-flor, ele está também muito bem adaptado à sua cadeia alimentar. Ele se alimenta de néctar, uma espécie de açúcar que as plantas produzem, que se encontra na flor. Ele tem um bico comprido. E além do bico comprido, ele tem uma língua comprida e fina. Isso facilita ele coletar o néctar que está lá no fundo da flor, geralmente próximo ao ovário da flor. Então isso mostra a importância da adaptação dos seres vivos às teias e às cadeias alimentares da qual eles participam. Isso foi adquirido ao longo do processo evolutivo das espécies. Muito bom ter você aqui. Tchau, até a próxima.